Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandnet News. Se inscreve e deixe o comentário e likes para fortalecer o canal. Áudio com efeito 8D. Use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Minissérie especial, do Império aos dias de hoje, as raízes da violência no Rio de Janeiro. Historiadores, antropólogos e sociólogos apontam acontecimentos que ajudam a explicar problemas de hoje. Um muro erguido no Morro da Providência dividiu ao meio a primeira favela do Brasil. Quem mora de um lado não pode passar para o outro. Batizada pelos moradores de Muro da Vergonha, a barreira é vigiada dia e noite por olheiros do tráfico. Crianças de 8 a 10 anos que se arriscam em troca de migalhas. O Bando dos 60, liderado pelos ex-presidiários Itália e Tainha, almeja reinar em todas as bocas da Providência. Do outro lado estão os moleques do Cruzeiro, pequeno exército de ladrões e pistoleiros que querem honrar a morte do patrão, Carlitos, assaltante que se tornara um temido chefe do tráfico, mas acabou a 7 palmos do chão, no cemitério do Caju. A cidade lê nos jornais notícias de uma carnificina, com 14 bandidos mortos em poucos dias. Está em jogo o fornecimento de maconha em todo o centro do Rio, incluindo os bairros da zona portuária, povoados de estivadores, marujos e malandros que fumam a diamba, aquele do índio, a erva maldita, o veneno africano, ou seja, a verdinha, soco na cara. Meses antes de o muro ser erguido, a favela acordou de madrugada com uma tempestade de tiros. Era o assassinato de Jurandir Barbosa, bandido de 23 anos trucidado com 50 balas pelos traficantes dos 60, enquanto bebia em um boteco. Assim caminha a violência no Rio. Parecem cenas de hoje, mas tudo se passou há quase 5 décadas, entre abril de 1971 e agosto de 1972. Ainda não havia cocaína nas favelas, nem fuzis, mas os criminosos começavam a se armar no mercado negro com escopetas e metralhadoras, e moradores, quando atingidos por balas perdidas, calavam sobre o contexto em que foram feridos, com medo de represálias. Não existia Comando Vermelho, que nasceria no fim daquela década no presídio de Ilha Grande, e tampouco o BOPE, formado 10 anos mais tarde, em 1982, com o nome de Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar. Mas paz já era uma palavra estrangeira na Providência, palco da Primeira Guerra entre traficantes da cidade, poucos anos antes do conflito mais conhecido e sanguinário, entre as 4 quadrilhas que dominavam a Cidade de Deus, incluindo as de Zé Pequeno e Mané Galinha. História levada ao cinema e que expôs o fracasso da política habitacional vigente, focada em despejar favelados em áreas distantes do centro e da Zona Sul. Na tentativa de identificar as raízes da violência no Rio, até mesmo recentemente eu investiguei o bem documentado caso com a ajuda de historiadores, antropólogos, sociólogos e um ex-gerente do tráfico. Quando começou, o comércio de drogas nas favelas era pequeno e quase singelo, feito por homens mais velhos, em geral os mais valentes do morro, e até mesmo por senhoras de idade. Muitos migrantes do Nordeste, onde havia grandes plantações, estavam acostumados a fumar maconha quando vieram em busca de trabalho. Até os anos 30, a maconha era vendida em herbários do centro, lojas como uma que funcionava na Rua São José, 23, onde havia toda sorte de ervas. Era um mercado incipiente e quase clandestino. Como o tráfico começou? Cidade de Deus. Policiais durante buscas a um grupo de matadores. O que se entende por guerras drogas foi um processo lento, com os primeiros capítulos em 1932, um ano após a Convenção de Genebra, quando entrou em vigor no Brasil um decreto que passava a penalizar o usuário. Em 1938, começo da ditadura varguista, outro decreto proibiu a produção, o tráfico e o consumo de entorpecentes, e a toxicomania se tornou doença passiva de internação compulsória. 2 anos depois, o novo Código Penal fixou pena de reclusão de até 5 anos aplicada também a usuários. Até que o tráfico se tornou crime hediondo, em 2006, e atualmente 28% dos 622 mil presos brasileiros estão nas cadeias por vender drogas, crime mais comum no país. Com a proibição, a maconha subiu o morro nos anos 40 e 50. Enquanto a cocaína continuava restrita às altas rodas da Zona Sul, cara demais para ser vendida nas bocas de fumo, quem cheirava pó era considerado rico na favela. As vendas aumentam nos anos 1960, quando o asfalto aprende a enrolar baseado, especialmente nas mãos de estudantes e artistas que viveram a luta contra a repressão militar e a busca por liberdades individuais. Eram senhores que vendiam maconha,
Vinha um cara do Nordeste com caminhão na favela e assim funcionou até os anos 70. Começou a ficar mais violento porque a cocaína ficou mais barata. Os traficantes passam a se armar para defender as bocas, que se tornam objeto de disputa. O pessoal que fazia assalto na rua descobre que era muito mais seguro e rentável ser traficante. A situação se agrava com a formação dos comandos nas prisões, que passam a exigir a lealdade e o pagamento de quem quer ser protegido na cadeia, conta a antropóloga Alba Zaloua, que pesquisa o tema há 40 anos. Crescimento desordenado e malha limitada de transportes provocaram problemas que duram até hoje. O primeiro Capitão Nascimento. Complexo do Vidigal. Drogas apreendidas e traficantes presos. 11 de outubro de 1980. O Rio virou capital do Império de repente. Quando a corte portuguesa chegou aqui, em 1808, encontrou 60 mil habitantes, e mais da metade eram escravos. Não havia infraestrutura adequada para abrigar sequer os que já viviam na cidade, que tinha apenas 75 logradouros públicos. Em poucos anos, a população dobrou, saltando para 120 mil. Roubos e assassinatos aconteciam a todo momento. No porto, navios eram alvos de pirataria. Gangues e arruaceiros percorriam as ruas atacando as pessoas a golpes de faca e estilete, escreveu o jornalista e escritor Laurentino Gomes, no primeiro livro de sua trilogia histórica, 1808. O arquivista real português Luís Joaquim Marrocos, em carta enviada a seu pai, disse que em 5 dias, contaram-se 22 assassinatos. A corte estava em pânico. Para conter o aumento da criminalidade, Dom João criou em 1809 a Intendência Geral de Polícia da Corte, mistura de prefeitura com secretaria de segurança que tinha como braço militar a Guarda Real de Polícia. Seu subcomandante era o Major Miguel Nunes Vidigal. Ele era uma espécie de Capitão Nascimento da época, encarregado de botar ordem numa cidade em que os índices de criminalidade já eram altíssimos. Sua missão era baixar o pau nos vádios e malandros do Rio, que abrigava a maior concentração de escravos do mundo naquele começo de século XIX, conta Laurentino, que está em Cabo Verde pesquisando o tema de seu próximo livro, sobre a escravidão no Brasil. Uma agressão muito comum na época de Dom João eram as pedras perdidas. O sujeito estava andando na rua e recebia uma pedrada disparada não se sabia de onde. A mulher do embaixador americano foi vítima de uma pedra perdida. A fama de Vidigal era tamanha que, no romance Memórias de um Sargento de Milícias, publicado em 1854, o escritor Manuel Antônio de Almeida apresenta assim o primeiro brasileiro a assumir a Guarda Real. 13 anos após sua fundação, o Major Vidigal foi, durante muitos anos, mais que o chefe, o dono da polícia colonial. Habilíssimo nas diligências, perverso e ditatorial nos castigos, era o horror das classes desprotegidas do Rio de Janeiro. Vidigal morreu aos 98 anos de idade, em 1843, nas terras que ganhou dos monges beneditinos, ao pé do Morro dos Irmãos. Por sua causa a favela que ali surgiu no século seguinte ganhou este nome, Pito do Pango. O abuso da força policial vem de berço. Era uma minoria de 218 homens uniformizados como a Guarda Real de Lisboa e com uma missão impossível, acabar com os conflitos de uma cidade violenta que, quanto mais crescia, mais se afundava em suas mazelas. Escravos eram a esmagadora maioria encarcerada no Rio em 1809. Cerca de 90% dos presos. A lei do Pito do Pango, um dos muitos codinomes dados à maconha, foi destinada a eles ao ser criada, em 1830, proibindo o consumo da erva. O texto da lei proibia a venda e o uso do pito do pango, bem como a conservação dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor em 20 contos de réis, e os escravos e mais pessoas que dele usarem, em 3 dias de cadeia. Segundo Gilberto Freire, a proibição da maconha é parte dos esforços para desafricanizar o Brasil, mas ele acrescentou que nunca conseguirão. Recordo o professor de História Moderna da USP especialista em História das Drogas, Henrique Carneiro. Maconha é palavra do quimbundo, língua africana do ramo banto. Da mesma forma a capoeira, o candomblé, o samba e os calundus foram perseguidos criminalmente. A incidência sobre populações pobres e negras é a regra nas legislações desse tipo, que criminalizam condutas culturais associadas com a tradição afro-brasileira. A colonização tem influência sobre a violência atual. A historiadora Marie Del Priore recomenda a cautela. Diz ser difícil associar a situação atual do Rio ao passado da cidade. Afirma que até o início do século XX os criminosos eram ladrões de galinha, e a sociedade fazia justiça com as próprias mãos. Pessoas andavam armadas na rua até os anos 30. Adultérios eram punidos com morte, mas não havia um exército contra o outro. Para quem estuda o assunto,
É importante mencionar a natureza da polícia militar, que mantém em seu escudo a coroa do rei, símbolo de seu fundador, Dom João V, que também dá nome à academia responsável pela formação de oficiais. Nas palavras do antropólogo Roberto Cantes de Lima, isto significado que, nas tradições da polícia do Rio, está presente a ideia de ser uma polícia do Estado, não da sociedade. O direito no Brasil nunca foi universal. A polícia historicamente atua reprimindo os conflitos entre os desiguais, da maneira como ela sabe. Recebia palmas e parabéns quando matava bandidos como o Mineirinho. E isso foi naturalizando o poder dela. A sociedade aceita que pessoas morram nas favelas. Na hora em que a morte vira uma mercadoria socialmente aceitável, isso cria um mercado da morte. E, junto com ele, vem o mercado das armas, afirma Kant, doutor em antropologia pela Harvard e professor da Universidade Federal Fluminense, UF. A morte de Mineirinho. Um indício do incômodo que a violência policial começava a causar foi uma crônica de Clarice Lispector, sobre a morte do assaltante José Miranda Rosa, o notório Mineirinho, um dos bandidos mais procurados da história da cidade. Seu corpo foi encontrado na estrada Grajaú-Jacarepaguá com 13 tiros. Os policiais que o mataram jogaram o cadáver no local para venderem a versão de que ele havia sido morto por bandidos da região. A cidade está em paz, publicou no dia seguinte o Correio da Manhã, em sua manchete. Clarice Lispector escreveu, mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no 10º minha boca está trêmula, no 11º digo em espanto o nome de Deus, no 12º chamo meu irmão, o 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. As favelas se formam nos morros a partir da ocupação da Providência, no fim do século XIX, quando os soldados que combateram em Canudos reclamam a terra prometida pelo governo. Resolvem ocupar a franja do morro atrás do Palácio Duque de Caxias, sede do Exército, ao lado da Central do Brasil. Perto dali, na rua Barão de São Félix, 154, ficava o maior cortiço da cidade, o lendário Cabeça de Porco, onde viviam de 2 a 4 mil famílias. Quando o prefeito Barata Ribeiro demoliu o imóvel, em 26 de janeiro de 1893, muitos que não tinham para onde ir dobraram a esquina, subiram o morro e também construíram barracos. Após a demolição, a revista Ilustrada publicou em sua capa um poema melancólico e um desenho, mostrando uma cabeça de porco servida num prato, com uma lágrima escorrendo. Império do Pó. Rocinha, o menino brasileirinho, morto em um confronto. 24 de fevereiro de 1991, foi nesse ambiente de exclusão que se fortaleceu a Falange Vermelha, nome original do Comando Vermelho, com o objetivo de diminuir a violência na solução de conflitos nos presídios, unir os presos e reivindicar direitos na prisão, como faziam os presos políticos. No começo dos anos 80, a facção conquista o sistema penitenciário do estado e ganha as ruas após inúmeras fugas. Nas celas da Ilha Grande, o encontro de diferenças com os presos políticos produziu entendimento. Saíram de lá bandidos com conhecimentos de fuga, experiência em assaltos a banco e carro forte, e alguma visão social, com atuação assistencialista dentro das favelas. Em 1979, os militares desclassificaram o assalto a banco da Lei de Segurança Nacional, e isso fez os ataques deste tipo aumentarem. Assaltar banco, hoje em dia, é mais fácil do que roubar carroça de pipoca. Os gerentes nem acionam o alarme, mandam a gente levar tudo que o seguro paga, disse um ex-paciente ao assaltante Jorge Ribeiro dos Santos, então com 40 anos, após ser preso em 1979, ano em que roubou 7 bancos. Mas a fase dos ataques acaba quando o Brasil entra na rota internacional do tráfico para a Europa. Não foi a demanda, mas a enorme oferta e a redução dos preços a varejo, o principal responsável pela crescente substituição da maconha pela cocaína no varejo das áreas de baixa renda da cidade. O aumento da oferta deveu-se à consolidação das rotas do tráfico internacional da Bolívia e do Paraguai, através dos aeroportos do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro, com destino à Europa, afirma o sociólogo Michel Missi,
professor da UFRJ, especialista em segurança pública. A repressão policial servia apenas para definir o preço do acordo. O surgimento dos esquadrões da morte no final dos 50 e durante os 60 e 70 não visava o tráfico, mas os marginais, assaltantes que passaram a ser mortos no Rio e na Baixada. A meu ver, isso definiu um padrão de relacionamento de criminosos com a polícia que produz até hoje a espiral de violência que conhecemos. Ao contrário de São Paulo, em que uma única organização criminosa prevalece, o Rio viu aumentar os confrontos entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando, depois com os amigos dos amigos, e hoje há dissidências em que traficantes se dizem seguidores de Deus, como os bandidos que dominam a Cidade Alta, outro conjunto habitacional criado para afastar as favelas do alcance dos olhos. A prisão dos principais líderes do tráfico, levados nos anos 80 para o recém-inaugurado presídio de Bangu 1. A deslealdade de subordinados e o aumento da concorrência desestabilizaram o mercado. A morte se espalhou na maior favela carioca, a partir da prisão de Denis da Rocinha. Em 1987, a guerra entre a polícia e o tráfico matou toda a linha de frente do crime no local. O primeiro a morrer foi Buzunga, que cresceu trabalhando como cobrador de lotação e, nas peladas da favela, era sempre o gandula. Ele não andava sem a sua Josefina, apelido que deu para uma submetralhadora Uzi. Os policiais o tiraram com vida da favela, mas ele chegou morto ao hospital, com um tiro na cabeça. Pouco depois, a polícia matou Brasileirinho, um menino de 13 anos que era o mascote da quadrilha. Isso tornou o símbolo de uma geração perdida para o submundo. Um ex-gerente do tráfico, que fala em condição de anonimato, afirma que a violência só tende a aumentar no Rio, pois os traficantes perderam o medo da polícia e sabem que a UPP acabou. Você vale o que pesa. Se você tem fuzil, sua empresa é forte. Quando a Boca é uma empresa forte, consegue pagar as armas à vista e negociar o valor. Ninguém quer invadir um lugar assim, explica o homem, há 8 anos longe do crime, que conta já ter distribuído 1.000 cestas básicas por mês, na época em que era linha de frente. Segundo ele, não é uma ordem para matar policiais no Rio. Eles estão morrendo porque agora o tráfico está nas ruas, afirma. Quem não quer ser o camisa 10? O Neymar. Segundo o historiador Marcos Bretas, professor da UFRJ e autor de 2 livros sobre a história da polícia, a ditadura é um excelente bode expiatório para justificar a violência policial. Nos anos 1950, período que ele estuda no momento, todos achavam que bandido tinha que morrer. E ninguém se importava muito quando um policial também morria. Antes do AI-5, em 1968, era função da Polícia Civil o patrulhamento de rua, feito com apoio das delegacias de vigilância. Há reportagens da Rede Globo, publicadas em 1979, com declarações de juristas e até mesmo de policiais militares defendendo o fim da experiência. Não deu certo, o correto é reativar as delegacias de vigilância, resumiu, naquele ano, um PM ao jornal. Nos últimos 15 anos, 38.000 pessoas foram mortas de forma violenta no estado. Em 2017, 632 pessoas foram atingidas por balas perdidas entre janeiro e julho, sendo 67 vítimas fatais. Segundo o levantamento do jornal Extra, uma pessoa é baleada a cada 7 horas no Rio. Para o antropólogo Lenin dos Santos Pires, especialista em segurança pública e professor da UF, onde concluiu seu doutorado, o que se vê hoje no Rio é uma luta por territórios em toda a região metropolitana. Não é um processo só da cidade, mas de toda a região metropolitana. As UPS diminuíram os homicídios com base no controle de circulação de armas de grosso calibre. Mas isso mudou o mercado de drogas e de armas e, agora, há uma nova dinâmica da violência em movimento, afirma o professor da UF. Os grupos que migraram da capital para a Baixada Fluminense, cidades do interior e região dos lagos estão voltando e retomando seus territórios, agora fortalecidos, porque o mercado está mais amplo. As pesquisas de campo mostram que as UPP provocaram essa nova dinâmica. Crítico da política de segurança baseada nas UPP, o professor da Universidade de Newcastle, Stephen Graham, autor de Cidades Sitiadas, o Novo Urbanismo Militar Boitempo, 2016, e que esteve no Rio de Janeiro ano retrasado, afirma que a única solução real para a violência associada ao tráfico de drogas na cidade tem que ser muito mais radical e internacional. Só vejo um caminho: legalização e fornecimento do Estado, como o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação à maconha, mas com um monopólio estatal de suprimento legalizado. Combinado com ajuda para adictos, um programa tão radical poderia, em última instância,
destruir a lógica econômica que sustenta os cartéis de drogas globais e sua terrível violência, argumenta. O noticiário mostra todos os dias a falência da política de segurança pública, na morte do bebê Arthur, do menino Renan, da estudante Maria Eduarda, de Marlene Maria e sua filha Ana Cristina, de Dona Georgina. Lentamente, morre um pouco da cidade que se sonhou com o ciclo olímpico, e ninguém mais acredita que a solução virá do aumento da repressão. Isso não vai acabar nunca, afirma o ex-traficante, que abandonou o crime após sair da cadeia e conseguir um emprego. Tive sorte. Quem cumpre pena demora 3 meses só para tirar os documentos. O Estado não poderia facilitar a vida de quem ganha alvará de soltura, para evitar que o cara volte ao crime. As favelas não têm nem esgoto. Ninguém liga pro morador. É por isso que o traficante é o camisa 10, o Neymar no morro. Quem não quer ser o Neymar? Morro da Providência. Cenário da primeira grande guerra do tráfico no Rio. A história do Morro do Castelo. Fisicamente, o Morro do Castelo não existe mais. No entanto, é impossível contar um trecho da história do Rio de Janeiro sem citá-lo. Foi praticamente por lá que tudo começou e o término do local está ligado a diversos pontos marcantes da memória da cidade. Em 1567, 2 anos após ser fundada a cidade de São Sebastião, no Morro Caradicão, o Rio de Janeiro foi reinstalado após a expulsão dos franceses. A área escolhida para erguer de fato a cidade foi o então denominado Morro do Descanso, que também foi chamado de Alto da Sé, Alto de São Sebastião e depois Morro do Castelo. A escolha se deu pois o morro ficava de frente à ilha de Villegagnon, onde os franceses se encontravam. Assim era possível estruturar uma defensiva mais firme em caso de novas tentativas de invasão, até porque, do local se via a Baía da Guanabara, porta de entrada da cidade. O Rio de Janeiro, murado e fortificado, erguido no Morro do Castelo, contava com prédios como a Casa da Câmara e a da Cadeia, a Casa do Governador, Colégio dos Jesuítas, os armazéns, e também as igrejas dos jesuítas e a Igreja de São Sebastião, onde foi instalada a primeira sé catedral da cidade, e junto à qual estava o marco de pedra da fundação da cidade, trazido do primitivo estabelecimento no sopé do Morro Caradicão, assim como os restos mortais do fundador do Rio, Estácio de Sá. A cidade se desenvolveu bastante no Morro do Castelo e as pessoas tiveram que ocupar regiões vizinhas, como áreas planas que ficavam entre outros 3 morros vizinhos, de São Bento, de Santo Antônio e da Conceição. Esses lugares eram chamados de várzea e limitavam o Rio de Janeiro no período colonial. Embora tenha sido fundamental para o surgimento do Rio de Janeiro, os planos de derrubar o Morro do Castelo eram antigos. No reinado de Dom João V, quando a cidade já estava estabelecida no chão, se falava nos problemas que o morro poderia causar ao restante do município. Entre os citados estavam a dificuldade da circulação de ventos e o impedimento do livre escoamento das águas. Em 1838, os engenheiros militares Conrado Niemeyer e Pedro Bellegarde escreveram em um projeto que pregava o desmonte do morro. Edifícios nobres deverão um dia substituir aquele morro, e o navegante que demandar o importante porto capital do Brasil receberá na sua entrada a agradável impressão da vista de toda a cidade, até hoje encoberta seus olhos pela massa infame do mesmo morro. Após pequenas derrubadas para a realização de aterros em algumas partes da cidade, o Morro do Castelo foi completamente devastado em 1921, pelo prefeito Carlos Sampaio. O prefeito, que foi duramente criticado por alguns intelectuais da época, argumentava que o espaço, repleto de velhos casarões e cortiços, era ruim para a saúde pública da população. Além do mais, várias obras estavam sendo realizadas no centro da cidade para a montagem da exposição comemorativa do centenário da independência do Brasil e a saída do morro se fazia necessária nos planos da gestão de Sampaio. Maurício de Abreu, no livro Evolução Urbana do Rio de Janeiro, destaca que o Rio iria receber muitos turistas na comemoração do primeiro centenário da independência do Brasil e por isso foi preciso correr contra o tempo e realizar essa reforma. A medida gerou tanta repercussão que o prefeito Carlos Sampaio chegou a escrever um livro no qual apresentou o seu ponto de vista justificando empréstimos e outras negociações que envolveram o arrasamento do Morro do Castelo. No livro Era uma Vez o Morro do Castelo, Marli Silva da Mota diz: boa parte da argumentação dos higienistas sacrílegos, em especial, Carlos Sampaio, se sustentava na evocação dos malefícios provocados pelo infecto monturo, e nos relatórios do século XVIII, denunciando a falta de ventilação, a umidade e os miasmas febrígeros, sujeiras de odor forte, e nas famosas águas do monte, terríveis enchentes que assolaram a cidade em fevereiro de 1811, provocadas, em grande parte, pela lama que descera do castelo. O telegrama de Belisário Pena,
figura luminar da saúde pública, nacionalmente conhecido por sua atuação na profilaxia rural, parabenizando Carlos Sampaio pelo decreto de 17 de agosto de 1920. Era a prova científica da necessidade de eliminar aquele quisto de terra vermelha, ou, como dizia a imprensa, aquele tumor infeccionado que obstruía o seio do rio e ameaçava contaminar a cidade. Naquele morro, testemunho ativo da história, nasceu a cidade. Ironicamente apaga-se essa memória em favor de um urbanismo moderno. Mas se analisarmos os reais motivos, passaremos a compartilhar da opinião dos realizadores da obra Era Uma Vez o Morro do Castelo, que reivindicam para aquele lugar o resgate do seu valor histórico e um justo reconhecimento do flagrante desrespeito com a memória nacional. Em torno de 2 anos, de 1920 a 1922, conclui o arrasamento, ao meu ver, não só do espaço geográfico daquele sítio, como também de todo o testemunho arquitetônico e artístico daquele local. Disse Carlos Jorge de Souza no texto História da Urbanização da Cidade do Rio de Janeiro. As terras do Morro do Castelo foram usadas para servir como base para parte da Urca, da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Jardim Botânico e outras áreas baixas ao redor da Baía da Guanabara. Entre elas a região que hoje abriga o aeroporto Santos Dumont. Era a primeira vez que as duas iam ao Morro do Castelo. Começaram de subir pelo lado da Rua do Carmo. Muita gente há no Rio de Janeiro que nunca lá foi. Muita haverá morrido. Muita mais nascerá e morrerá sem lá pôr os pés. Escreveu Machado de Assis no livro Esaú e Jacó, lançado em 1904, quase uma década antes da demolição plena do morro. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.